O tema dessa mensagem é incrédulos. Estava lendo no meu devocional esses dias um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 51, falando de Acasias. Ele foi filho de Acabe, de Jezabel. É interessante porque a Bíblia fala que ele andou no caminho do seu pai, andou no caminho da sua mãe. Não sei se você conhece bem a história, mas sabe quando a gente diz assim, rapaz, isso aí é um espírito de Jezabel, é porque não é uma coisa boa. Só para você ter ideia da profundidade do problema. Jezabel era uma... Na verdade, Acabe era um pau-mandado. Quem comandava era Jezabel. E havia um espírito de incredulidade, um espírito de prepotência, de orgulho na vida dela. Consequentemente, na vida de Acabe também. Eu não sei se você sabe disso, mas os pais têm um poder muito grande de influenciar seus filhos. E fica uma lição para mim e para você aqui. O que é que nós estamos plantando na vida da nossa descendência? O que? Porque os nossos filhos, eles não estão apenas ouvindo as palavras que saem da nossa boca. Eles estão vendo as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. Porque eles querem ver se aquilo que nós falamos está conectado com aquilo que nós fazemos. E Acasias acabou se transformando num reflexo do que os seus pais foram. Se tornando uma pessoa incrédula, porque Jezabel, Acabe, eles passaram a incentivar as pessoas a adorarem falsos deuses. Baal, Císara, Azera, na verdade, Baal, Azera. Não sei se você lembra daquela batalha em que Elias ora e que o fogo cai no altar, que estava cheio de água, não havia chuva, a chuva voltou. Aqueles falsos profetas de Baal foram mortos. Mas Acasias, ele infelizmente teve uma má influência dos seus pais. E acabou dando continuidade àquilo que tinha começado lá atrás. E por que a gente está falando sobre isso hoje, pastor? Porque o diabo, ele não inova. O diabo sempre se utiliza das mesmas estratégias, as mesmas armas, para tentar nos atingir. E hoje a gente vive numa época em que o diabo tem tentado colocar incredulidade no coração das pessoas, a ponto das pessoas não seguirem a voz de Deus, de não confiarem em Deus. A gente está, vamos profetizar, saindo de uma pandemia. Vou declarar de novo,
Estamos saindo de uma pandemia e crendo que não vai ter carnaval o ano que vem. Não, bora se posicionar. Vamos botar na internet. Bora usar um Instagram, gente. Eu estou pronto. Eu estou com bala na agulha para o governador. Tem que ser assim. A gente é a igreja. A igreja, as portas do inferno não prevalecem contra nós, que somos a igreja do Senhor. Quem está comigo aqui? Em nome de Jesus. Mas fala sério, o que foi que o diabo tentou fazer durante essa pandemia? Colocar incredulidade no coração das pessoas. Estou falando que pandemia não existiu, existiu. Mas o diabo tentou colocar incredulidade no coração das pessoas, tentou fazer com que as pessoas ficassem e entendo o que eu vou dizer, não ficassem em casa, ficassem presas. Porque a pior prisão não é a que é dentro de casa, é a que é dentro de si mesmo. E tanta gente começou a dar ouvidos à incredulidade e acabou tirando a confiança em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você: o melhor momento para a gente crer em Deus é no momento em que a crise está com tudo. Esse é o melhor momento. Quem é que vai dizer que crê em Deus quando está tudo bem? Hã? Não. A gente fala que crê em Deus quando tentam colocar a gente na cova dos leões. Quem está comigo aqui? E a gente fala que crê em Deus quando vem um enviado do diabo e diz assim: vou botar todo mundo na fornalha. A gente diz que crê em Deus quando ninguém está crendo. E a gente continua dizendo: só o Senhor é Deus. Essa é a hora. E eu sinto, sabe, que o diabo tentou de tantas formas colocar incredulidade no coração da igreja. Quando eu digo igreja, é pastor, é todo mundo, gente. Porque eu tenho amigos pastores que diziam assim: para tudo, não faz mais nada não, fica parado. Se está em obra, não faz mais nada não. A gente inaugurou 3 igrejas na pandemia. Dezembro está vindo mais um aí, ó, São Luís. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Ei, o diabo quer que a gente acredite nas mentiras dele. E nós somos da fé. Nós entendemos que a nossa vida é movida pela fé. A gente é salvo pela fé. A gente se aproxima de Deus pela fé. Não vi, não senti, não preciso sentir não, mas eu creio, Ele está aqui. Quando Ele diz que Ele vai comigo, com você, no vale da sombra da morte, é porque Ele vai. Quando Ele diz que vai estar comigo, com você, nos pastos verdejantes, Ele também vai estar. Ou seja, é em qualquer momento. Mas o diabo tenta minar a nossa fé. Porque o diabo sabe que quando ele consegue colocar um pouquinho de incredulidade no nosso coração, acaba contaminando, não só o nosso coração, mas o coração de muita gente. 12 espias sobem, só 2 acreditam que a terra era deles. Os outros, incrédulos, e eu estou falando, por isso que eu estou dizendo, essa mensagem não é para quem está fora, é para quem está dentro. Eu estou falando de um povo chamado Israel, povo que tinha 12 tribos fortes, poderosas, e que tinha uma grande promessa que tinha vindo, não foi da boca de Moisés, foi da boca de Deus. Mas aqueles espias simplesmente começaram a disseminar incredulidade no meio do povo. E o que foi que o povo fez? Acreditou, porque infelizmente é o que acontece na vida de muita gente. Mas não vai acontecer na nossa, em nome de Jesus. Porque tem gente que fica com a maioria, porque quando a maioria está dizendo assim: rapaz, o negócio está pegando fogo, cuidado, porque tal, isso, aquilo, a mídia. Aí a minoria começa a dizer assim: não, rapaz, não é assim não, calma aí, Deus está com a gente, vai dar tudo certo, a gente vai atravessar esse Jordão. Mas tem muita gente que só fica com a maioria. Mas entenda, eu estou falando do povo de Deus. Infelizmente, as pessoas acreditaram no que a maioria falou.
perdeu. Perdeu uma promessa. O diabo sabe que se ele conseguir atingir o nosso coração, a gente não chega onde Deus já preparou para mim e para você. E é por isso que a gente tem que ficar esperto. Fala para o seu irmão assim: fique esperto. Olha o outro aí e diz assim: fica esperto. A Bíblia diz assim que a gente tem que orar e vigiar, meu amigo. É porque aqui eu estou crendo. É fé. Aqui eu estou batalhando através das armas que Deus me dá. Oração. Repreendendo o inimigo. Porque se tem uma coisa que a Bíblia fala, é que sem fé não podemos agradar a Deus. E o diabo sabe disso. Nós somos o povo da fé. Nós não somos incrédulos. Nós somos o povo que crê que Deus é o mesmo ontem, hoje ou será para todo sempre. Sabe o que significa? Deus curou, cura e continua curando. Deus salvou, salva e vai continuar salvando. Deus libertou, liberta e vai continuar libertando. Restaurou, restaura e vai continuar restaurando. E você pode pensar no que você quiser. Ele fez, faz e vai continuar fazendo. Pode celebrar o Senhor. Nós estamos mergulhados na fé. Por isso que, você já parou para pensar que no ministério de Jesus, a ação de Jesus era limitada por conta de pessoas que não tinham fé, incredulidade. Às vezes havia uma multidão que estava ao redor dele, mas nessa multidão só tinha uma pessoa. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Uma multidão estava lá tocando em Jesus. Eu tenho certeza, gente, que no meio dessa multidão tinha muita gente que precisava de cura, tinha muita gente que precisava de libertação, tinha muita gente que precisava, né, de um toque de fé na orla de Jesus, e só aquela mulher foi lá e tocou. Sabe, às vezes é isso que o diabo está querendo fazer, está querendo limitar aquilo que a gente pode viver da parte de Deus, e ele consegue isso através da incredulidade. O nosso Deus existe, o nosso Deus é real. Eu vi a história de um professor agnóstico que tirou onda com a aluna que era cristã, e ele chegou para ela e disse assim: eu vou te dar uma laranja se você me disser onde Deus está. Aquela aluna olhou para ele, sorriu e disse assim: e eu vou te dar 2 se você me disser onde Ele não está. O Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus onipotente. E deixa eu dizer, você acha que essa situação toda que a gente está vivendo, Deus não sabia? Está na Bíblia, gente. Deus só sabe tudo. E o que é que eu e você temos que fazer? A gente tem que mergulhar na fé. A gente tem que estar firmado na fé. A gente tem que entender quem é que está indo à nossa frente. Existem perigos que estão ligados à incredulidade na nossa vida, porque a gente sabe que o diabo vai tentar fazer a gente parar. Eu quero falar sobre 3 perigos. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para não dar moral, não estou aqui para dar moral à incredulidade, não. Eu estou aqui para mostrar que você é da fé. Eu estou aqui para mostrar que você está ligado no que o diabo pode tentar estar fazendo, e você vai continuar seguindo em frente. Não tem aquela música, eu vou seguir com fé. Pronto, esse sou eu e você. Nós fazemos parte dessa geração. Mas a gente tem que entender o que a incredulidade pode trazer contra a nossa vida, para a gente guerrear
e vencer. Em primeiro lugar, a incredulidade deixa um legado negativo. Lembra que eu falei de Acasias lá em 1 Reis 22, 51 ao 53, diz que Acasias era filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou 2 anos sobre Israel. Ele fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos do seu pai, da sua mãe, nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal, adorou-o e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. A incredulidade é uma doença que é contagiosa. E por isso que eu falei inicialmente que a gente como pai tem que ter muito cuidado. O que a gente está passando para os nossos filhos? Esses dias Laura chegou para mim, para Thalita, e disse: pai, peguei gripe, estou gripada. Eu disse: como assim? Não, porque é a minha amiga. Chegou no colégio, estava gripada, pai. Eu fiquei perto dela. Eu disse: em nome de Jesus, minha filha, você aprende que você não está. Não, mas eu estou. Não está. E para você ensinar isso para a criança, só porque ela deu uma espirradinha, mas sabe por que eu ensino isso para ela? Porque eu fui ensinado pelos meus pais. Eu sempre fui ensinado pelos meus pais que a gente repreende a doença. Ela pode até estar querendo entrar, mas a gente fecha a porta. É assim, eu sou assim. Quando eu vejo a situação pegando fogo, eu fico olhando para o céu dizendo assim: vai chover. E o fogo vai ser apagado. Eu já vivi tanta coisa nesses 19 anos de ministério, que se eu não tivesse agido pela fé, eu endoidava. Sabe como eu aprendi? Eu aprendi com tantos homens e mulheres de Deus que estão aqui na Bíblia, que deixaram um legado de fé. Imagina uma mulher ouvir de Deus que ia ter um filho, mas ela não tinha tido relações com o esposo. Fé. Imagina alguém ouvir de Deus, olha para as estrelas do céu, tenta contar e não conseguir contar, e Deus dizer: você vai ter uma descendência desse tipo aí, e ele sabendo que a esposa era estéril. É fé. Posso perguntar uma coisa para mim, para você? O que é que nós estamos injetando? Não só nos nossos filhos, não, gente. É nas pessoas que estão ao nosso redor. Qualquer lugar onde Deus te colocar, Deus vai te colocar, sabe por quê? Porque Deus quer que você seja justamente um agente de fé, que vai simplesmente mostrar o que é que Deus é capaz de fazer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa igreja vive isso. Eu estava vindo com o pessoal hoje, eu dizendo assim, quando eu vim aqui para a igreja, eu dobrava aqui, entrava em Maranguape 1. Eu pegava a P15, nessa época era barro, estavam ajeitando o negócio, pensa num bagaço. Eu entrava lá em Maranguape, naquela igrejinha pequenininha, com aquelas cadeirinhas branquinhas, com a caixinha de papelão que era a bateria. E eu lembro de algumas vezes, algumas pessoas chegarem para mim, dizendo assim: rapaz, que luta, né? Maranguape 1, tá fazendo o que aqui? Teu pai te trouxe para cá. E na hora eu dizia assim, eu começava a declarar, porque eu sabia, eu dizia assim: Deus vai trazer progresso para essa cidade. Deus vai fazer crescer em todo sentido, principalmente por causa da palavra de Deus que vai ser levada.
E começava a declarar: vamos comprar as casas todas em nome de Jesus. Talvez você pergunte assim: por que o senhor falava isso? Sabe por quê? Porque eu fui ensinado a viver isso. Lá atrás. Eu lembro quando meu pai, ele estava já de São Paulo. Era uma igrejinha pequenininha também. E ele decidiu fazer um templo grande, que na época era o maior templo daqui. E muita gente da igreja dizia assim, você lembra? Dizia assim: oxe, endoidou. Não sei quantas, gente, mais da metade da igreja saiu da igreja. Porque disse: meu pai estava doido. Saiu, porque disse: não vai dar dinheiro, tá, vai ser uma bagunça só. Meu pai continuou. E hoje está lá o templo, bonito, tal. Na época era o maior que tinha. E eu aprendi. Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente tem que deixar um legado de fé. A incredulidade deixa um legado negativo, mas a fé deixa um legado positivo. Por isso que nós somos descendentes de Abraão, pai da fé. Tem gente que diz assim: não, pastor, mas a história de Abraão, uau, que história maravilhosa, está lá na Bíblia, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver comigo e com você. Acasias, infelizmente, teve pais que não passaram o legado da fé, passaram o legado da incredulidade. Por isso que ele fez como os pais fizeram. Ele adorou falsos deuses. E por isso que, olha que coisa interessante, ele reinou por 2 anos. 2 anos. Eu acredito tanto que Deus tem uma jornada tão grande para a nossa vida. Mas muitas vezes o diabo, por causa da incredulidade, acaba diminuindo isso. E fazendo a gente viver aquém daquilo que Deus tem para nós. Deixa eu te dizer uma coisa. O meu exemplo, o seu exemplo de fé vai falar muito mais do que qualquer outra coisa. Sabe, a melhor coisa do mundo é quando nós vivemos a fé. Não é quando a gente fala de fé, mas quando a gente vive experiências que só Deus poderia fazer. Sabe, quando a gente viveu lá naquela quadra que não choveu durante alguns meses e que Deus disse que não ia chover, e a gente creu como igreja, a gente absorveu aquilo no nosso coração, e ninguém ia para lá com guarda-chuva não, pensando assim: vai chover, não. Qual é o exemplo que a gente tem deixado para as pessoas? Ouvi a história de um homem que se declarava ateu. Ele estava chegando aos 80 anos de idade. Se considerava muito inteligente. Nunca tinha ido numa igreja. Um dia, o pastor da comunidade disse assim: eu vou visitar esse homem. Eu vou falar de Deus, eu vou falar da salvação para ele, porque esse homem está perto de morrer. E o interessante é que esse cara ateu, ele tinha todos os argumentos, humanamente falando, e quando o pastor chegava para falar alguma coisa da Bíblia, ele dizia: não é bem assim não, e argumentava de forma contrária. E chega uma hora que o pastor disse assim: rapaz, eu não tenho nem mal o que dizer. Até porque, escuta bem uma coisa, Deus não se explica, Deus se vive.
Deus se crê. E esse pastor disse assim: olha, tudo que eu podia falar para você eu já falei. Eu quero deixar essas palavras apenas como uma semente no seu coração. E quando o pastor estava saindo, o ateu olhou para ele e disse assim: ô pastor, só tem uma coisa que me intriga. Eu sei que do outro lado da rua mora um homem, que eu sei que ele nunca falta aos cultos, ele vai sempre para a igreja. Eu tenho percebido que esse homem é um homem que tem uma alegria que eu não possuo. Eu não entendo. Eu não tenho como explicar o que esse homem sente. Talvez esse seja o único argumento a favor da igreja, desse Deus que você diz que poderia fazer eu pensar nele. Às vezes a gente não sabe mais o que a gente está vivendo. As nossas experiências de fé estão tocando a vida de tanta gente. E quando a gente chegar lá no céu, sabe o que vai acontecer? De repente a gente vai encontrar pessoas improváveis, que vão chegar para mim, para vocês, e dizer assim: eu só estou aqui por causa da fé que eu vi em você. É quando a gente vive situações que são desesperadoras, mas a gente está lá firme. Porque a gente não entende mesmo a vida, não tem como entender. Porque a gente passa por situações que eu vou te dizer: meu Deus, você olha para um lado, você olha para o outro. Se você não crê em Deus, você se acaba. Hoje um casal aqui da igreja enterrou seu filhinho de 1 ano e 8 meses. Não tem como explicar. Esse garoto bronco aspirou. Não tem como explicar. Mas seus pais estão firmes. Uma pessoa aqui da igreja disse assim: pastor, ele só se lembra quando o senhor disse que sua filha foi uma semente de avivamento. A gente não entende, mas quando a gente crê em Deus, a gente sabe que o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. A gente pode crer no amanhã, porque a gente crê que Ele vive. A gente crê que Ele morreu, mas Ele ressuscitou, mesmo que a gente nunca tenha visto. Mas a gente crê, e fé é a certeza. Não é o achismo, o talvez, não, é a certeza. Nossa vida vai ser o nosso maior testemunho, gente. Maior. Porque ainda que queiram negar a existência de Deus, os frutos diários da minha e da sua vida vão apresentar provas suficientes e incontestáveis. A incredulidade, infelizmente, deixa um legado negativo, mas a fé. A fé escreve histórias que nunca seriam contadas,
mas estão sendo contadas, porque alguém creu. Quem diria que um homem ia enfrentar um gigante, ia derrotar o gigante, se tornar um rei? Quem diria? Mas a incredulidade também faz você buscar em fontes erradas. 2 Reis 1:2 diz: certo dia Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria, ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Interessante, porque Acasias de alguma forma sabia que existia um Deus. Eu fico pensando, ele deve ter ouvido o seu pai falando daquele episódio em que Elias ora e o fogo cai do céu e de repente, sabe, não estava chovendo e voltou a chover por causa da palavra do profeta. Mas assim, ele teve a influência de pais que não passaram a fé para ele e deixaram um legado negativo. E por isso que Acasias começou a buscar em fontes erradas aquilo que só Deus podia fazer na vida dele. Ele estava morrendo, ele estava muito ferido. Ele procurou nas fontes erradas. Ele procurou naquilo que ele achava que podia resolver o seu problema. Ou seja, ele achou que na sua autonomia ia conseguir o que queria. E é isso que o diabo quer, gente. O diabo quer que a gente confie em nós mesmos. Confie no seu coração. Não, o coração do homem é enganoso. É por isso que tem muita gente quebrando a cara em relação a tantas áreas da vida. É por isso que tem muita gente que está casando, está se separando. Por quê? Porque acha que é a pessoa certa. Porque eu acho que é, eu acho. E Deus está dizendo, não é não. Tem muita gente com a síndrome de Saul, tomando decisões independentes. Para algumas coisas você quer que Deus realmente te ajude, mas para outras não. E deixa eu te dizer uma coisa, isso é incredulidade, isso é você não confiar em Deus. Aí a pessoa fica desesperada para casar, a pessoa fica desesperada para viver sonhos na vida e acaba tomando suas próprias decisões. Procura na fonte, não procura na cisterna. Fonte. Porque fonte só tem uma, meu filho. Cisterna, muitas. Muitas. Pior que são rachadas, podres. E você não consegue enxergar isso, e só vai enxergar lá depois. Eu fui padrinho do casamento de um casal, um amigo nosso, meio de Thalita, ontem. Ele fez um bate e volta lá em Fortaleza, o Samuel Wagner e a Thaís. Uau, que história linda dos dois. Esperaram, e o povo tirava onda. Que tira onda, não tira? Vai ficar solteiro até quando? Jesus está voltando. É ou não é, gente? Sabe aquelas piadinhas gospel para os solteiros, né? Dizem que o solteiro fica naquela oração, né? O que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora, Pai. Manda. Tem solteiro que está feito Jesus, está feito os discípulos quando Jesus estava dormindo no barco. Tem solteiro que está dizendo, acorda, eu vou morrer.
Calma, meu filho. Vou até beber água. Sabe o que eu aprendi? Quando a gente sabe quem escreveu nossa história, a gente não procura atalhos, a gente segue o caminho. Segue o caminho. Mas tem gente que diz assim: pastor, a porta fechou, vou pular pela janela. Pula não, filho. Se fechou, é porque foi ele que fechou. Deixa ele abrir. Deixa ele fazer a coisa certa. Sabe por quê? Porque Acasias foi procurar um falso profeta. Acabou se dando mal. A gente tem que ter cuidado, porque quando Paulo nos adverte lá em Romanos 12:16, não sejam sábios aos seus próprios olhos, sabe? Porque a gente tem que entender quem foi que nos criou. Foi o nosso Pai, e o nosso Pai que é o melhor para nós. Não vamos deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração, a ponto de a gente simplesmente deixar Deus de lado em algumas áreas da nossa vida. Porque tem gente que está fazendo isso. Tem gente que quer Deus em algumas áreas, e tem gente que não quer Deus em outras, e diz assim: aqui eu cuido. Vê que coisa interessante. Deus é completo, gente. Deus é o Deus completo, e que completa a minha vida. Vamos botar a vida toda nas mãos do Senhor. Tem gente que diz assim: não vou botar a vida toda não, porque pode ser que Deus não consiga carregar. Na palma das mãos do Senhor está o mundo, quanto mais sua vida. Eu vi a história de um homem, 70 anos de idade, estava viajando de trem. E ao seu lado tinha um jovem universitário, estava lendo um livro de ciências, bem filosófico. E esse senhor de 70 anos estava lendo o quê? A Bíblia. Aquele livrinho preto, bonito, lendo o livro de Marcos. O jovem olhou, e quando viu aquele senhor de 70 anos lendo a Bíblia, disse assim: senhor, bem respeitosamente, o senhor ainda acredita nesse livro? Cheio de fábulas, crendices. E o Senhor olhou para ele e disse assim: como assim? Esse livro não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Eu estou errado? E o jovem, com uma risadinha bem sarcástica, o respondeu: claro que o senhor está errado. Eu acho que o senhor devia estudar a história geral. O que o senhor devia ver é que a Revolução Francesa, que ocorreu há mais de 100 anos, nos mostrou a miopia da religião. O senhor sabia que apenas pessoas sem cultura ainda acreditam nessa história da Bíblia? Que Deus criou o mundo em 6 dias? Eu acho que o senhor deveria conhecer um pouco mais sobre os cientistas. O que eles falam sobre isso? E aquele senhor de 70 anos sorriu para ele e disse assim: é mesmo? E o que é que os cientistas falam sobre a Bíblia?
O universitário disse assim: eu queria muito continuar a conversa, mas eu vou ter que descer na próxima estação. Mas eu vou fazer o seguinte: me dê o seu cartão, e eu vou te enviar um material pelos correios, para que o senhor possa ler e o senhor possa libertar-se desse negócio aí. O velho pegou um cartão, deu ao universitário, e quando o jovem leu o que estava escrito no cartão, abaixou a cabeça e saiu cabisbaixo, sem dar um pio sequer. Porque lá no cartão tinha assim: Louis Pasteur, diretor do Instituto de Pesquisas Científicas da École Normale de Paris. Isso é uma história verídica que aconteceu em 1892. Eu gosto do que Martin Luther King Jr. disse: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. A fonte é Ele. Busque Ele, creia nele. Porque em último lugar, a incredulidade gera destruição. Gerou destruição na vida de uma geração que morreu no deserto. Lá em 2 Reis 1, 3, 4, a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: acaso não há Deus em Israel? Porque vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Elias se foi. Eu estou falando de Acasias. Lembra? Ele não buscou a Deus. E a Bíblia diz lá em 2 Reis 1,17: Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Ao invés de Acasias se humilhar, ao invés de Acasias reconhecer o erro e dizer: meu Deus, eu precisava de Deus. Sabe o que ele fez? Ele tentou matar Elias, gente. Ele enviou uma força de 50 homens, chefiada por um capitão, para trazer Elias à força. E se você lembrasse da história, você vai ver que sempre que eles iam, morriam. Sempre iam, morriam. Ei! O mundo precisa saber que Deus é real. E esse mundo só vai saber que é real através de mim e de você. Porque senão, é a verdade, serão destruídos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Calvino falou: nossa incredulidade é a única coisa que impede Deus de nos satisfazer larga e abundante com todas as coisas boas. É a incredulidade que nos distancia daquilo que Deus tem para a nossa vida. Fique em pé no seu lugar. Sabe, hoje Deus quer que eu e você entendamos que esse não vai ser o nosso fim, porque nós cremos nele. E se você está dizendo assim: pastor, eu ainda não creio, mas você vai crer. Entenda, o final das nossas vidas será determinado pelas escolhas que fazemos hoje. É pelas escolhas que fazemos agora. Eu posso garantir para mim e para você que uma vida de incredulidade não foi o que Deus sonhou para mim e para você. Deus tem milagres, Deus tem portas abertas, Deus tem provisões, Deus tem testemunhos poderosos. E tudo que eu e você temos que fazer é termos uma atitude de
fé. Porque nós não vamos deixar um legado negativo. E nós não vamos buscar em uma fonte errada. Nós não seremos destruídos. E nós vamos chegar na terra prometida. Nós vamos. E tem muita gente que diz assim: o que é que eu tenho que fazer, pastor Arthur? Vou me entregar a uma igreja? Não. O que é que eu tenho que fazer? Não é o que você tem que fazer, é o que Ele já fez por você. E aí, o que é que eu faço? É só crer. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus mostra que se a gente confessar com a boca e crer com o coração, a gente é salvo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E foi por isso que Deus nos trouxe aqui, para a gente entender que a gente só precisa crer. Ah, mas eu nunca vi. Não precisa ver, a gente só precisa crer. E as coisas mudam aqui dentro primeiro, para depois mudarem do lado de fora. Fecha seus olhos. E hoje eu quero que você apenas contemple a presença do Senhor. Ele te trouxe aqui para que você possa firmar os seus olhos nele. Ei, mesmo sem ver, você crê no que Ele fez por você. Até porque você já tentou de todas as formas, através da sua humanidade, se encontrar com Deus e não conseguiu. É porque Deus é sobrenatural. E tudo que eu e você precisamos fazer é crer nele, crer que Ele existe. E quando nós cremos que Ele existe, a Bíblia diz: Ele é galardoador dos que o buscam. Dê o primeiro passo, mesmo sem enxergar a escada, mas saiba que Ele vai colocar cada degrau para você subir até onde Ele está.